Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso estudo da Bhagavad Gita. E hoje é um encontro muito especial, porque hoje nós fazemos o fechamento dessa série de estudos, né? Então quem está vendo esse vídeo agora, seja quando for esse agora, você pode estudar esse tema, mas talvez seja interessante que você resgate o primeiro vídeo para que você possa ter uma compreensão maior, mais conectada com os estudos, né? Então nós sempre começamos fazendo um alinhamento interno. Eu convido a todos a, onde quer que estejam, respirarem algumas vezes profundamente. Sintam o ar entrando e ao expirar, relaxe. Perceba uma sensação na ponta das narinas à medida que o ar entra e assim vá trazendo a sua atenção, a sua presença no aqui e no agora. Te convido a se desconectar por um momento das atividades anteriores. Estar aqui, agora, com o coração aberto, para acolher os conhecimentos que hoje nós vamos dialogar, para depois refletir e filtrar cada um segundo a sua própria experiência, o seu próprio caminhar. Nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento, sentimento e energias até aquilo que houver de mais sagrado para nós. Nos conectamos com a divindade, com o Supremo Consagrado, da forma que ele se manifeste a nós. E como uma chuva de bênçãos sobre nós recebemos do Altíssimo amor incondicional, se derramando sobre nós, caindo como o orvalho da manhã, em cada célula, em cada átomo, em cada parte do nosso corpo, nos harmonizando, nos pacificando, nos preparando para o encontro de hoje, trazendo clareza, discernimento, trazendo leveza, que possam esses conhecimentos se conectarem com o nosso cotidiano, a fim de transformarmos as nossas relações, que através do esforço de estar aqui hoje, estudando, possamos cultivar um bom coração, ter bem-estar e alcançar liberação. Aspiramos pelo reconhecimento do Supremo que habita em cada coração. Aspiramos que todos os seres sejam felizes, que todos os seres estejam livres do sofrimento e das causas geradoras do sofrimento. Se conectem com seu Dharma, com seu dever, com seu propósito. E se movam através do amor. Nós agradecemos ao Supremo que com tudo nos proveu para que pudéssemos estar aqui estudando hoje. E dedicamos a Ele, oferecemos, entregamos no Teu altar santo os méritos deste trabalho. Em gratidão, em amor e devoção. E assim damos por aberto o nosso encontro de hoje. Muito bem, gente. É uma honra, é uma gratidão, é um prazer, é uma alegria muito grande a gente se reunir aqui hoje para fazer esse fechamento desse nosso estudo que
pelo menos a mim, me impactou muito. Parece que eu não sou o mesmo, mas corrigindo, eu sou mais quem sou. Eu sou mais eu, o eu verdadeiro. E eu esqueço menos vezes quem eu sou. Talvez eu me perca um pouquinho menos nas ilusões e nas confusões. Talvez eu tenha ganhado um pouquinho mais de resiliência frente às adversidades, no equilíbrio, equanimidade. Eu aspiro que possa ter contribuído pelo menos esse pouquinho também com cada um de vocês, né? E é hora da gente, após esse estudo, ir para a vida, né? Rever, reler, ouvir novamente e colocar em prática na nossa vida. O conhecimento, ele só se transforma em sabedoria através da ousadia de experimentá-lo, ousadia de colocar em prática. Vê se é verdade, vê se faz sentido, vê se faz diferença e coloca ele em prática, né? Nós, nessa época que vivemos, nós carregamos muita coisa dentro de nós. Compromissos, gostos e não gostos, hábitos, condicionamentos, informações, né? E a gente está alimentando isso continuamente. Uma carga de informação muito grande. E em um livro, quanta sabedoria, quanta coisa bonita tem nesse livro que nós estudamos, que é a Bhagavad Gita, um livro que tem mais de 2.500 anos, né? Então nós nos guiamos nesse estudo através da obra O Guia Completo da Bhagavad Gita, com tradução literal. E hoje, quando estava contemplando sobre tudo, me veio muito assim, né? Se eu lesse esta obra, assimilasse, compreendesse esta obra e praticasse, era muito possível eu atingir o meu objetivo. Eu acredito nisso. Então a gente pega... quantos livros você leu? Eu li 500 livros. Eu li 100 livros. Certo? Sua vida mudou? Você sofre? Você é carregado pelos ventos interiores, emocionais? Ou você desfruta de paz, de contentamento, de uma completude que independe de circunstâncias externas? Se isso não ocorreu, né, talvez nós estejamos nos relacionando com o conhecimento de uma forma um pouco equivocada, né? Será que a gente usa ele para nos iludir mais, achando que assim nós somos melhores do que os outros? Estamos acima de outras pessoas? Julgando outras pessoas que não estudam, que não leem, que não participam de encontros espirituais, de reuniões, de grupos, etc., né? E o nosso tema de hoje é Mukti, liberação. E eu pergunto para vocês, do que você gostaria de se liberar? Então, essa primeira pergunta tem o sentido de liberação negativa. Liberação negativa é assim: você está com o espinho no pé. Você quer estar livre do espinho. Então, isso é o que nós chamamos de liberação negativa. Livrar-se de algo, né? E eu pergunto para vocês gostariam de se livrar de alguma coisa? Do ego. Do ego, o que mais? Procrastinação. A negação. Negação. A preguiça.
Tudo isso aí, ó, cara. Letra E, todas as anteriores. Eu acho que eu não sei se eu saí do quesito, mas eu já fui meio assim, samsara. Eu queria me livrar desse círculo, desse ritmo de ficar indo e voltando. Se eu tô voltando é porque eu ainda não assimilei. Eu queria me voltar disso, de deixar os karmas pra trás e não ter que... Libertar dessa roda. Da roda. Dessa roda de sofrimento e confusão. Retornos. Olha, você falou, nós temos uma obra que nos permite, neste plano, nesta vida, nesta encarnação, conseguir isso. Uma Então, obra. se eu tô com uma obra que é capaz disso, e eu posso ter conhecido ela, ou vivenciado ela lá, e tô aqui de novo. Então, que esses males mundanos não sejam tão fortes em mim, para eu não ter que ficar voltando de novo. Né? Se eu tenho esse conhecimento, tentar efetivamente vivenciá-lo. Né? E o que mais? Do que você gostaria de se liberar? A angústia de não ter dinheiro suficiente? Ter muita conta para pagar? Eu queria me liberar disso. Mas você fez as contas. Hã? Libertar-se do peso da responsabilidade das coisas que você já fez. Peso da responsabilidade, a culpa? Eu fiz as contas. Ai, meu Deus. A culpa, né? O peso. Então isso é liberação negativa. Então a Gita vai trazer dois aspectos de liberação nesse caminho espiritual. Liberação negativa, logo a gente vai falar mais. Mas também tem uma liberação positiva. Liberar-se para. Você quer ser livre? Você quer ter liberdade? Ser livre para. Liberdade. Então, a liberação no sentido positivo. Para a sabedoria. Para a sabedoria, para o contentamento, para a realização. Como que a gente diz? Eu queria tanto saber colocar em prática o que a gente aprende, a tal da sabedoria que você aprende aqui, assim, foi colocar em prática, igual o reiki. Tem como você aprender reiki e não colocar em prática? É igual aqui. Então, quando você tem um conhecimento e não põe em prática, dói. Aí fica parecendo um ego que você não libera. O ego não deixa você. Aí a gente vai entrar naquele processo, né, de decepção, tristeza, angústia, remorso, culpa. Você vai para trás. Eu sei um conhecimento espiritual, mas eu não pratico ele. Ai, meu Deus. Né? Então, a Gita nos ensina a nos liberar do apego e das qualidades negativas que o apego produz. Luxúria e ira. Então, o que seria essa relação de apego? Você acorda toda manhã. Quando você acorda, você toma um café. O dia que você não toma um café, você fala, ai meu Deus, eu não tomei meu café. Nossa, meu dia não vai ser o mesmo, eu não tomei o meu café. Não vai ser igual. Eu não posso ficar sem o meu café. Meu café é sagrado, faz parte da minha vida. Se eu não tomo café, o meu humor muda, eu não sou a mesma pessoa. Também é uma relação de apego? Um vício, né? Sim, é um apego, né? Uma compulsão. Se você ficar sem um café, você vive? Vive mal moderado. Esse não é você. Você continua vivendo plenamente, perfeitamente. Aí você bota Sem a o culpa no café. Né? Pronto.
Esse não é você, esse já é sua personalidade, seu ego, que é totalmente transitório e temporário. Então, veja, quando a gente nasce aqui nesse mundo, você nasce como Andréa, né? Seu pai te deu o nome, sua mãe te deu o nome. E aí, a gente tem um certo processo de chegar na Terra. Esse processo de chegar à Terra, chegar aqui e encaixar dentro de uma personalidade e criar e construir essa personalidade, vai indo até os 7 anos, tem um movimento importante, na adolescência é um movimento muito importante, o início da fase adulta também é muito importante. Então, quando chega mais ou menos, por volta dos 30 anos, mais ou menos, é meio assim, eu cheguei. Sabe, eu incorporei esse papel, né? Aí você ganhou experiência em ser aquela personalidade. Você ganhou experiência em ser um personagem. Só que, desses 0 aos 30 anos, você já viveu tantas experiências mentais, emocionais e físicas. E, através dos seus sentidos e elaborações internas, você experienciou tanto essa densidade que a gente está totalmente confuso já. Você está totalmente identificado com esse papel, com essa personalidade, que é uma construção. E você sabe claramente que essa personalidade, ela não é fixa, ela não é permanente. 10 anos atrás já tinha alguma diferença. 20 anos atrás tinha alguma diferença. Mesmo a sua personalidade, ela tem um movimento e um dinamismo. Porém, tal como o nosso corpo físico, que se renova continuamente, completamente, nós que estamos aqui, né, recebendo os estímulos sensoriais e as elaborações e construindo uma noção de realidade, a gente não costuma perceber as mudanças pequenas que vão acontecendo no dia a dia. O seu corpo físico, pequenas mudanças do dia a dia você não percebe. Agora, quando você se dá conta, você fala assim, gente, Nasceu aqui. peraí, nasceu uma pochete em mim, sabe? Que isso, né? E aí você se lembra de alguns meses, assim, e aí você se dá conta. Mas no dia a dia, essas pequenas mudanças, esse movimento, ele é muito sutil, de tal forma que mesmo a gente percebendo que a gente não está vendo igual, não está sentindo igual, nossos valores, nossos conceitos, nosso conteúdo mudou, mesmo assim, a gente ainda acha que é o mesmo. A nossa noção e o nosso apego à nossa identidade, que é uma construção e que é impermanência e que é movimento, ele vai se estabelecendo muito grande. E muitas pessoas continuam as suas vidas dentro desta noção, que eu vou chamar de ego, e não transcendem o limiar deste ego, que é um instrumento importante para a experiência da consciência, mas que o nosso caminho é transcendência. O nosso caminho é aprender a utilizar essa ferramenta subordinada a nossos aspectos mais elevados e não ser subordinado a ela. Dentro dessa estrutura do nosso ego, nós temos, né, quem eu sou, meu corpo físico, tem grande contribuição. Meu padrão energético, vital, tem muita contribuição. As minhas emoções têm muita contribuição. Os meus pensamentos
têm muita contribuição. Os meus instintos têm muita contribuição. Só que muitas vezes a nossa consciência ela está muito para o lado emocional, ou para o lado intelectual, ou para o lado mais instintivo. Gente, muitas pessoas se satisfazem, entre aspas, em ter um trabalho, se alimentar, dormir e fazer sexo. Muitas pessoas se satisfazem aí. E é um movimento. Faz parte. Mas a vida, com a sua sabedoria e a sua pedagogia, ela vai trazer, numa vida ou na outra, os nossos estímulos. Os estímulos necessários ao nosso despertamento. Os estímulos necessários a cada um para o despertamento. Para o seu alargamento da consciência. Né? E aí, de repente, você começa a querer olhar além dessa caixa. Alguém aqui é meio fora da casinha? Sim. Ovelhas holísticas da família? Né? Você começa a fazer umas perguntas. Né? Por exemplo, uma vez eu estava refletindo, olhando o pôr do sol na adolescência. E eu virei, e aquele pôr do sol em especial falou comigo, ele tocou alguma coisa em mim. E aí eu virei pro meu pai, eu falei assim, pai, por que você vive? Por quê? Por que você existe? Me deu uma inquietação muito grande de não saber o propósito, o sentido. Aí meu pai se assustou, falou assim, uai, como assim? Foi seu propósito, por que você existe? O que te move, sua missão, não sei o quê. Aí meu pai me olhou e falou assim, uai, não sei, eu acho que é pôr comida em casa, cuidar de vocês, né? Sim, dos filhos, acho que é isso. Aí eu percebi que ele não estava assim, não é certo e não é errado. Mas eu percebi que a inquietação que eu tinha, ele não tinha essa inquietação ainda, como eu já tinha, como eu já trazia. Que até traz um sentimento de angústia. Eu falei assim, cara, isso não serve pra mim, sabe? Só trabalhar todo dia, receber o salário, pagar o cartão de crédito. Hoje em dia até tá difícil pagar o cartão de crédito, tanto o estímulo, né, ao consumo. E aí eu falei, gente, você já pensou nisso? Ele falou assim, não, nunca pensei nisso. E eu fiquei contemplando primeiro uma coisa. Não é que um seja melhor ou pior. Eu contemplei que atualmente, não sei se vocês concordam, o que eu pensei é que hoje nós temos condições um pouco mais fáceis de sobrevivência, de subsistência. Não sei se vocês concordam, mas todas as histórias que eu ouço dos meus pais e dos meus avós, eu sinto uma dificuldade muito grande para ter o básico. Para ter o básico. Então, apesar de todas as dificuldades individuais que eu vivi, nunca faltou comida para mim. Eu sei que para muitas pessoas hoje no planeta, a realidade é essa falta. Mas eu sinto, na minha experiência, comparando com as gerações anteriores minhas, que hoje é um pouco mais fácil sobreviver. Pelo menos numa região como a nossa, que tem um clima, digamos assim, agradável, que tem uma certa abundância de recursos naturais, tarará. Então, uma vez que eu estive provido através do esforço dos meus ancestrais,
e das oportunidades que eu consegui, eu não precisei muito ficar preocupado com o básico. Seja qual for o meu lar, eu tenho um teto que me acolhe das intempéries. Pode ser o mais simples, mas eu tenho um teto. E eu tenho comida na minha mesa hoje. Então, essa contemplação me trouxe muita gratidão. Muita gratidão mesmo. Por viver neste tempo, especialmente estar experienciando condições mínimas para que eu não precise se preocupar com isso. Eu aspiro do fundo do meu coração que todos os seres também tenham condições mínimas. Mínimas. Porque como que você se preocupa com evolução espiritual se você não sabe se você vai ter comida amanhã? Nós fizemos um trabalho de rua há um certo tempo, moradores de rua, e é isso, assim, eu não sei se eu vou almoçar hoje, eu não sei se eu vou jantar, eu não sei se eu vou ter comida amanhã, eu não sei onde que eu vou dormir, porque eu vou deitar ali, e aí há uma política de limpar a cidade, né, assim, eu não quero que nas regiões centrais fique essas pessoas aqui em locais públicos. Então, muitos pessoas estavam em situação de rua, falavam que eles eram enxotados, às vezes pela polícia, para que eles fossem para regiões invisíveis. Invisíveis. Né? Então eu aspiro que todas as pessoas tenham condições mínimas de sobrevivência, de abrigo, de alimentação. Então essa harmonia social, o aspecto social, ele pode ser um grande impulsionador do nosso progresso, né, enquanto humanidade. Então essa foi a primeira contemplação que eu fiz. As bênçãos que eu tinha e a gratidão que eu tinha por ter situações favoráveis. Por mais humilde que fosse. E a outra contemplação que eu fiz foi o seguinte. Nós vimos a internet surgir. Né? Nós vimos a internet surgir. Quando eu tive um computador com internet, nossa! Discado. Fazia aquele barulho, né? 56K por segundo lá, nem lembro, um negócio assim. Gente, eu falei assim, esse negócio é uma revolução. Esse negócio é uma revolução, é incrível. E aí as coisas se desenvolveram, a tecnologia avançou e muito. E aí nós podemos hoje acessar um YouTube e, eu quero saber sobre iluminação espiritual. Aí você joga lá, iluminação espiritual do seu celular, pré-pago. Paga R$30 por mês lá, compra os pacotes lá. Aí você tem lá, assiste uma palestra com as pessoas de maior referência. Daqui, do outro. Nossos pais não tinham isso. Você vai numa biblioteca, você encontra 50 mil livros, 60 mil livros, menos, mais, muitos livros. Você vai na internet, você encontra muita facilidade de acesso aos conhecimentos. Por que a minha mãe e meu pai nunca estudam Bhagavad Gita? Porque nunca ouviram falar disso. Esse e tantas outras obras milenares, centenárias, decennárias, nunca ouviram falar, nem não tinha na escola. Tinha a Bíblia. Não tinha, tinha a Bíblia. Passando. Então, essa é uma outra condição para que a gente contemple e desenvolva a gratidão. A facilidade de estarmos num tempo onde nós conseguimos, com muita facilidade,
ter acesso ao conhecimento. Nós dialogamos com grandes mestres. A gente dialoga com Platão, você dialoga com Sócrates, você dialoga através da Bhagavad Gita, Tao Te Ching, outros aí, Lao Tzu, filosofia, tudo o que você quiser tá aqui, gente, disponível para vocês. É o que foi ocultado desde a criação. Se vocês quiserem saber tudo, tá lá. Então, essa é uma questão interessante para a gente pensar. Que tempo incrível nós estamos. Eu estou olhando através de um olhar. Eu estou vendo uma realidade possível agora. Qual realidade você vive? Que mundo ruim que nós vivemos? Essa realidade que você vive? Que mundo de escassez, o mundo de crise, mundo de tristeza, mundo de dificuldade, mundo de sofrimento. Que realidade você vive? A realidade que você vive, eu vou te contar um segredo, vou falar bem baixinho. Ela só existe na sua cabeça. Essa realidade só existe na sua cabeça. Ninguém percebe o mundo e sente como você. Ninguém teve exatamente a sua história. Ninguém tem as suas aptidões que você trouxe, as suas tendências, o seu jeito, o seu brilho. Não tem. A sua experiência é única. Dentro desse viés de uma realidade, de uma experiência única, nós trouxemos causas e condições conosco. Os nossos genes carregam causas e condições. Através da nossa biologia, nós trazemos muitas causas e condições. Por exemplo, eu posso ter uma tendência a desenvolver uma certa doença. Isso por um viés genético. Só que talvez isso se expresse ou não, conforme o meu comportamento, conforme o meu ambiente, conforme a minha situação interna. Então, nós trazemos esses condicionamentos, essas tendências, em muitos dos nossos níveis, em muitos dos nossos corpos, em muitas das nossas dimensões, através de causas e condições, nós trazemos essas tendências. São tendências, são forças. E a gente vai chamar isso de karma. Então, karma não tem sentido negativo, punitivo. O karma é um sistema cósmico, que é o espelho de cada alma. Então, essas causas e condições vão trazendo a nossa conscientização e esse movimento de trazer o que é necessário para o nosso alargamento da consciência. Tem ninguém te punindo aqui. Causas e condições. E aí, a Gita vem falar, nos chamar a atenção para 3 elementos fundamentais. Sabe, Carla, quando você veio, nasceu, e aí o povo começou a te chamar Carla, 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 aí você falou assim, então eu sou Carla. Aí chegou com 2 anos de idade, né, e pouquinho, aí fala, como é que você chama? Calha. Né? Você já começou a se reconhecer naquilo que lhe foi atribuído por seus pais, naquilo que é transmitido no ambiente familiar, naquilo que é introjetado pela mídia, pela televisão, que você vai absorvendo, pelos valores da cultura, aquilo, e você foi fazendo isso ao longo dos anos e construindo essa sua personalidade, que nos confunde. A gente acha que a gente é isso. E aí a Gita vem falar o seguinte, olha, você não é Carla, você não é Andréia, você não é Silma.
Você é Purusha. Você é espírito. Você é uma alma. Você tem uma natureza plena, original, perfeita e imortal. Você é uma viajante. E você mergulha na matéria para experienciar essa realidade. Não tem problema. Vai lá. É muito incrível. Só que a gente vem como esse viajante do universo, né? Entra na matéria e, como eu falei, a gente começa a dar muita realidade, muita solidez à construção. Se seduz, né? Nos seduzimos e esquecemos quem somos. E talvez a gente passe muito tempo e muitas vidas nessa confusão. Até que o chamado para voltar para casa começa a ficar cada vez mais alto, mais forte. E aí vem a inquietação. Quem eu sou? Por que eu estou aqui? O que eu vim fazer nessa bagaça? Esse básico aqui já não me satisfaz. Saiu da casinha. Virou ovelha da holística da família, né? Fica na moda agora, despertou a consciência. Despertou. Aí você vai numa religião, vai na outra, vai num grupo, lê um livro, lê um negócio, né? Hoje é permitido. Essa é a terceira contemplação de gratidão que eu faço. Nós vivemos num local que, apesar de todas as questões de preconceito, etc, etc, temos liberdade. Nós temos liberdade de estar aqui hoje. Temos liberdade hoje de estar aqui conversando sobre isso. Não vai chegar ninguém aqui, você está preso. Você está falando da Bhagavad Gita, não tá? Tá. Iluminação espiritual? É, então você está tudo preso. Então, vai para a fogueira. Nós estamos nesse tempo. Então olha que bacana. Nós estamos no tempo certo. Nós temos as condições perfeitas. Tira o a mais. Nós temos, na nossa perspectiva de realidade única, aquilo que é necessário segundo nossas causas e condições para a gente dar mais um passo. E é possível que a gente atinja a liberação. É possível. Se você acha que demanda muitas vidas, você está muito longe, que você não é nada, daqui 1000 vidas você chega lá, é um condicionante que você colocou e que você criou na sua realidade, que é única. E pode, talvez, para outra pessoa não ser assim. Mas se você deu força a isso, assim vai ser. A sua experiência individual de realidade. Então a Gita vem nos falar. Ela vem nos falar de libertarmos desse apego que nos aprisiona, das qualidades negativas que o apego produz, a luxúria e da ira, desejo e medo e raiva, ou os 3 portões de entrada para a escuridão: luxúria, ira e cobiça. Krishna fala sobre libertar-se das dualidades, tais como apego e aversão, ódio e anseio, exultação e intolerância, medo e aflição, ou felicidade e tristeza. Ele também fala em geral de ficar livre da dualidade e de ir além da dualidade, e de ficar livre da ilusão da dualidade. Krishna fala de ficar livre de todo o infortúnio e de todos os pecados ou ofensas, e ele pessoalmente liberta a todos os pecados, aqueles que vão apenas a ele, ao Supremo, em busca de refúgio. A Gita fala sobre libertar-se do cativeiro do karma, que se manifesta como os inevitáveis frutos ou consequências de nossas ações mundanas. Assim, pode-se agir neste mundo sem reação aprisionadora. Pode-se agir neste mundo sem reação aprisionadora e atingir a perfeita liberdade do karma. É o karma que nos obriga a nascer e morrer, repetidas vezes neste mundo,
Então, ficar livre do karma é libertar-se dos ciclos de nascimentos e mortes. Então, aqui a gente está falando que essas causas e condições vão nos fazendo esse eterno samsara, esse ciclo de confusão, esse retorno ao sofrimento, esse ciclo infindável, né, de sofrimento. Então, há um jeito. Krishna está falando que tem uma forma da gente agir no mundo, mas sem nos aprisionar em karma. Toda ação gera karma, gera causas e condições que vão reverberando na nossa experiência de realidade mais cedo ou mais tarde, na hora própria do seu amadurecimento. Mas ele apresentou já um caminho, né? Que é o Karma Yoga. Aí no final a gente vai falar de todos esses caminhos. Nós estudamos cada um deles e o encontro, né? Aí depois a gente faz um resumão geral. Mas eu quero ler também outra coisa, que é uma fala do Alan Wallace, que ele diz que a felicidade... vou começar do começo. É importante observar que o século XX, que gerou o mais vasto conhecimento científico de todo o curso da história da humanidade. Mais vasto. Vocês têm noção disso? Em poucos anos, nosso conhecimento científico foi maior do que todo o conhecimento produzido pela humanidade do início até então. Entendeu? Milhares de anos. Milhares. De lá até em poucas décadas, nós já produzimos muito mais em progressão geométrica. E também testemunhou a maior desumanidade para com o homem, do século XX, né? Com a maior degradação do meio ambiente e dizimação das espécies. Então a gente viu muitas guerras em proporções muito grandes, degradação do meio ambiente e dizimação de espécies. Em poucas décadas foi muito intenso. A expansão do conhecimento científico não trouxe nenhum crescimento comparável em termos de ética e virtude. Em consequência disso, a sociedade moderna adquiriu mais conhecimento e poder, mas não mais sabedoria e compaixão. A felicidade é um sentimento de bem-estar que subjaz e permeia todos os estados emocionais, abarcando todas as vicissitudes da vida, e que se distingue do prazer hedonista, que é a sensação de bem-estar provocada por estímulos prazerosos. Um estado de presença serena, equilíbrio e clareza mental são característicos dessa felicidade genuína, que naturalmente se expressa no modo de vida harmonioso e altruísta. Então, acho interessante porque conecta muito com o que está trazendo aqui nesse capítulo do Mukti, da liberação. Ou seja, a felicidade como esse bem-estar que não é separado da vida. Abarca as vicissitudes, abarca as emoções, abarca isso. E que distingue-se do prazer hedonista, que é o que a Gita fala muito, muito, muito repetidamente. Que nós, vez ou outra, ou vez em sempre, estamos buscando o que nos é agradável e querendo nos afastar daquilo que é desagradável. Um estado de presença serena, equilíbrio e clareza. Vocês estão bem, gente? A roda da samsara da humanidade, ela está cometendo os mesmos erros. Assim, desde sempre, tudo que a gente viveu hoje já se sabia que seria vivido. Está tudo lá, né? Aí a humanidade está cometendo os mesmos erros, fazendo as mesmas coisas. E provável que aconteça o que aconteceu, se a luta é para que não aconteça o que aconteceu, a autodestruição, um monte de coisa. E falando assim, a gente percebe isso. O mesmo processo, o meu processo interno pessoal é o processo da humanidade, é o processo do todo, da criação. Como se o universo existisse, mas ele existe em mim.
Eu sou o universo, cada um é o universo. Então tem essa coisa, esse trabalho, essa coisa de fora, tudo essa tecnologia, de tudo isso que você falou, cada um de nós somos assim. Nós estamos cada um num momento, cada um estamos num momento. Mas é isso, eu sinto assim, que o universo, que a minha evolução, porque eu todo, quando fala isso, existe desde sempre o conhecimento, a sabedoria. Hoje que a gente está acessando tudo isso através do Gita e dos livros anteriores que sucederam o Gita, que estava tudo lá, está tudo lá escrito. Quem quiser saber é só acessar, que a internet é um desses portais que a gente está tendo. Mas isso existe desde sempre, desde que se criou o universo, a Terra, já se sabia que seria assim. E a gente está repetindo essas nossas vidas porque a gente cometeu N coisas para a gente estar aqui nessa roda e nesse karma, causa e efeito. A gente sempre teve tudo à mão, toda essa coisa da tecnologia, a gente destruiu isso com essa coisa da grandeza. Agora a gente está tendo a oportunidade de refazer ou de destruir de novo. É interessante, né? Quando começou o amor? Quando? E a sabedoria? A compaixão. Né? Então isso sempre existiu. Isso sempre esteve dentro de nós. A consciência humana também ela evolui. Ela é diferente. Aquele exemplo que você deu, que eu pensei em uma outra obra, eu achei muito interessante. Quando você tem que sobreviver para fazer o alimento para si, para os seus, você falou, você não vai talvez parar para pensar no quem sou eu que faço aqui. Você tem a obrigação de só se manter vivo e manter os seus. Então a consciência do Neandertal não é a consciência de nós que temos a comida garantida. A gente tem tem mais, vou no supermercado, comi, foi minha terra, comi, sem muitos trabalhos. Então assim, essa consciência. E o que você me falou que eu lembrei? Se você não leu, eu vou te emprestar, porque eu parei de ler porque pra mim ainda não dá esse livro. A Ciência Sagrada, é do Yukteswar, é o guru do Paramahansa. Uhum. Na Ciência Sagrada, o início é fenomenal. Essa parte eu acompanhei, depois começou a falar, não é pra mim agora, deixei ele parar de lá. Ele explica esse movimento que você falou. Os Vedas, gente, é impressionante, os Vedas têm o beabá do mundo, da humanidade, até daqui a o meu tataraneto. E aí o interessante que fala nessa fase de não sei quantos mil sóis que jogando, era a vida de Cristo. Essa fase da humanidade não sabe o que é o amor. Vai ser preciso alguém para despertar o amor deles, casada com a data que a humanidade vivenciou a vida de Cristo. Essa fase, a humanidade vai estar se matando, guerreando, casou com a fase da Segunda Guerra Mundial. Tudo está casado. Agora o que mais me causou assim, foi, nossa, nós estamos muito engateando mesmo, mas evoluindo engateando. Falou assim que nós só vamos ter consciência mesmo, nem a consciência que eu sei que o ar entra, percorre meu pulmão, que eu preciso do ar para sobreviver. Essa consciência que eu tenho, ele fala sobre a física quântica, do magnetismo. O magnetismo só vai ser concebido na mente humana de forma sublime, natural, básica. Aí, pelas contas dos mil sóis, era no ano, você lembra que eu te falei na época? Eu acho que era no ano de 4.200. Então nós estamos assim, dedilhando. Magnetismo, uau! Energia, e o reiki, nós conhecemos o reiki, ok. A gente sabe, dedilhou o magnetismo. Mas quando o magnetismo vai ser assim, normal, fluido, em 4.000 lá vai cacetado. Então você veja, isso assim, tudo que os Vedas falaram até hoje bateu. Então isso eu achei interessante, eu falei assim, nossa, realmente nós estamos dedilhando a evolução. Que tá ótimo, nós temos com esse dedilhar plena capacidade para sair fora da roda, né? Mas assim, então isso que você falou aí eu fiquei pensando, né? Como quem diz, como somos privilegiados. Porque eu posso ter encarnado como Neandertal e eu estava preocupado só em me manter viva. E já era um grande desafio. Né? Como que eu vou manter vivo se eu ofender o outro? Talvez esse era o desafio que eu teria que ter para hoje aqui já me importar de outra maneira. Eu poderia matar para comer, mas eu poderia matar para deixar ela morrendo. Né?
Então, assim, não estamos Achei dedilhando. interessante. Essa semana eu vi uma reportagem que saiu no jornal O Globo, falando de uma pesquisa da Federal do Rio de Janeiro com a música. Então eles estão pesquisando os efeitos da vibração, né? Então eles conseguiram fazer um experimento lá com células tumorais, colocando a Quinta Sinfonia de Beethoven, se eu não me engano, né? E meia hora reduziu 20% as células tumorais. E as que ficaram reduziram o tamanho e a granulação, né? Algumas outras não deu efeito, né? Mas essa e outra que elas testaram deu efeito. Então, acho que ele deve ficaram muito entusiasmados e vão continuar repetindo com outros tipos de música, porque eles querem identificar qual que é a frequência, qual que é a sequência, né, que está afetando, né? Então eles vão estudar isso, né? Então olha que interessante, né? Como que essa vibração está afetando esse estado de saúde de uma maneira, né, bem contundente, e como os nossos pensamentos são vibrações, nossas emoções são vibrações. Eu fiquei pensando, daqui a algumas décadas vai se reconhecer mais amplamente, porque quem está nessa área já tem essa crença, essa convicção, porém vai ser um paradigma instituído de modo mais amplo, o quanto os nossos pensamentos, sentimentos, né, a harmonia com as nossas emoções, o magnetismo, as nossas forças, quanto que tudo isso se relaciona, tanto que isso tem sentido, tanto que isso nos impacta, né? Mas eu acredito nisso. Daqui a milênios vão falar que quando a autocura for básica, né? For simples, sabe o que eles fizeram 2000 anos atrás? E a musiquinha lá. Punha Aí eles lá, descobriram o olha que tinha aí. feito. Vai chegar nesse plano que eles vão explicar como composta. Eu não lembro onde. Fala que quando nós entendermos verdadeiramente o poder do pulso e de tudo isso do pensamento, a telepatia vai ser totalmente possível. É a única forma de comunicação. Não teria porquê. De maneira ampla, né? Hoje já é feito. Não, De maneira mais ampla. Como pegar, como conversar. Esse negócio que Sim. eles falaram assim, vai ser tão comum, só em 4.000, que todo mundo vai ser como respirar, não vai ter que pensar, que ler, que entender. Vai já nascer, que você falou, já nasce sabendo que aquilo é assim, né? Já vivenciou. Interessante. Deveríamos ter claro em nossa mente que todas as coisas das quais ganharemos liberdade, os problemas do cativeiro, os 3 modos da natureza, apego, ira, luxúria, cobiça, dualidades, infortúnio, pecado, karma, nascimento, velhice, morte, não passam de diferentes facetas de uma única condição, que pode ser chamada de ilusão. Isso é ilusão, tudo isso é ilusão, né? Quer que repete? Cativeiro, 3 modos da natureza, apego, ira e luxúria, cobiça, dualidades, infortúnio, pecado, karma, nascimento, velhice e morte. Tudo isso é ilusão. Faz parte da ilusão. Assim, estar totalmente livre dos modos da natureza é estar livre de dualidades, que é estar livre de apegos, que é estar livre de ação kármica, aprisionadora, que é estar livre de nascimento, morte e nascimento, e de novo, morte. Esse então é o aspecto negativo da liberdade de livrarmos-nos da ilusão. E a gente faz isso reconhecendo algumas coisas, né? E a Gita fala das 3 coisas fundamentais, quem nós somos, que é a natureza das almas, a natureza e os 3 modos que se combinam e permeiam todas as coisas que existem, e Deus. Então tem a natureza, as almas e Deus. Então saber reconhecer cada uma dessas coisas sem confundi-las. Porque nós estamos muito confusos ainda. Muitas vezes nós nos confundimos com essa transitoriedade, com tudo isso que a gente já falou, né?
E outras vezes a gente nos confunde com Deus. A gente acha que a gente é o Deus. Que vocês têm que servir a mim, porque eu sou maior que vocês. Porque eu sei mais. Você sabe com quem você está falando? Você sabe com quem você está Quem tem falando? aqui dentro? Hã? É? Então, nesse sentido. E a liberação positiva, a verdadeira liberdade, implica em fazer tudo o que é digno, valioso e benéfico para nós e para aqueles que amamos. Como veremos, liberação é um estado de espírito, um tipo de ação e um lugar. E disso deriva paz. 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 Você gostaria de ter paz? O que é ter paz? É ter mais dinheiro? Ter mais reconhecimento? Ter paz é ter uma casa maior? Ter paz é ter um cargo mais importante? Ter paz é ter um segundo emprego? Ter paz é trincar o abdômen? Fitness, né? Ter paz, né, é comer regradinho, conforme a nossa amiga nos indica, né? Super nutricionista. Sim. O que é ter paz? Né? Ter paz é sair fora da vida. Ter paz é querer nos afastar dos nossos relacionamentos. O que será que é esse ter paz? O que vocês sentem? Ser feliz. Eu acho que é conseguir ser o equânime que a gente estudou. Porque na equanimidade, tanto o a mais quanto o a menos não me atinge. Eu fico normal quanto a uma festa ou uma não festa, vamos dizer assim. Aí eu tenho paz. Se ficar me dando trincado não me passa vontade, se ficar gordinha também não me choca, eu tenho paz. Não importa qual estado eu esteja, a equanimidade vai me trazer paz. Não viver menos. E Krishna diz, sem paz, onde está a felicidade? Então, a gente volta naquela leitura que a gente fez, né? Quando eu me conhecer, eu preciso me conhecer mais. Felicidade é o sentimento de bem-estar que subjaz e permeia os estados emocionais, abarcando todas as vicissitudes da vida e que se distingue do prazer hedonista de buscar estímulos prazerosos, né? Aí você vai no encontro com uma pessoa, aí termina, foi maravilhoso, foi no cinema, meu pipoca, meu filme, ai que bacana, foi maravilhoso, você estava ali. Aí, à medida que vai acabando, você já fala, putz, acabando, cara. Tá acabando. Depois não ligo. Aí depois você fala assim, você vai me ligar? Quando que a gente vai se ver de novo? Aí já começou a sofrer de novo. Em vez de você, não pergunta isso, criatura. Tá? Sai, curte. Na hora de ir embora, filha, não fala isso, sabe? Ei, me liga, ou dizer eu te ligo. Não diga, não estrague o momento. Senão você fala, Sabe? ainda bem que acaba. Bom dia. Não estrague. E aí, quando vão te ver de novo, não. Ansiedade já, tá vendo? Tô bem, esse aqui é mais estímulos, né? Mais estímulos. Um estado de presença serena, equilíbrio e clareza mental são características dessa felicidade genuína. Pix. Uma alma consumada e autocontrolada atinge praçada. Não sei como se pronuncia esse negócio. Praçada. O que é praçada? É o ato de você ofertar, não é? Comer Não, engraçado, nesse não é? contexto não. A Krishna, dentro daquele livro Aí do fala Giridhari sobre Das, o oferecimento, né? sim, mas aqui na Gita é um clareza, serena e graça. Nesse estado de prachada, todas as misérias diminuem e a razão, buddhi,
logo se estabiliza. Então, esse estado de clareza, serena e graça. Como que você atinge esse estado de clareza, serena e graça? Como que você atinge a paz? Liberando-se de. Você pode ir liberando-se de. E aí isso parece muita coisa para nossa cabeça. Pode falar assim, caraca, sabe? Ou não entendi nada, ou não sei como é que eu vou mudar minha vida com isso. Então, quem sabe eu consiga dar uma dica. Libere-se de. Ao invés de você ler tudo aquilo ali, aquelas linhas lá, apego, aversão, ira, luxúria, faz o seguinte, criatura, vai liberando devagarzinho aquilo que te apresenta na sua consciência. O que você já está sentindo para liberar? Ah, e esse excesso de isso não faz bem para mim. Começa por aí, por que não? Né? Então, eu vi até uma palestra no YouTube, né, que um professor estava falando assim, se todo dia você toma café, quando você acorda, e um dia você não toma café e vive mesmo assim, você já se liberou de algo. Já é uma liberação. Percebe que essa liberação, ela não é você chegando e um exército de 1 milhão de condicionamentos e maus hábitos na sua frente. E você fala assim, vou morrer. Eu tô sozinho aqui. Eu vou morrer. Né? O que você faz? Você convida um a um para sentar do seu lado. Convida esse mau hábito, esse condicionamento, fala assim, senta aqui. E aí você vai olhar ele com lucidez, com clareza. Sem apego, sem aversão, sem culpa, sem mágoa, rancor. Porque senão você chama ele, aí a hora que ele sai fica 2 do seu lado. Gerou 2, né? Então chega, fala assim, ok. E aí você vai fazer, dentro do budismo a gente chama isso de vipassana, né? Então, dentro do contexto budista, a gente trabalha um treinamento. Primeiro de estabelecer shamatha, que no yoga é dharana, que é concentração, né? Estabilidade meditativa, tranquilização, calmo permanecer, para você poder ter um pouco mais de estabilidade para olhar aquilo. Você começa a olhar e fala assim, o que eu tenho que fazer hoje mais tarde? Aí você começa a olhar aquilo e fala assim, nossa, será que eu paguei aquela conta? Aí você começa... Então, a meditação é um caminho muito interessante para a gente poder ter mais clareza, lucidez e presença. Estabilidade, para depois você realizar esse vipassana. Que o vipassana é você olhar com discernimento, né? Você olhar e ir fazendo esse trabalho de liberação desses condicionamentos, desses mecanismos. Você vai compreendendo as raízes daquilo ali, como que aquilo é gerado. Então quer dizer que toda vez que a Vanessa olha para mim e levanta a sobrancelha esquerda, isso me incomoda? E eu fico projetando, Vanessa, não sei o quê, criando histórias na minha cabeça que são só histórias. Então quer dizer que isso se relaciona com a minha mãe, que na hora que ela ia falar comigo, levantava isso aqui, que era o sinal que a conversa acabou. Quem manda aqui sou eu, você cala sua boca, senão arrebenta seus dentes. Aí eu percebo isso, eu falo, cara, peraí. Nossa, eu posso trabalhar isso aqui. Eu não preciso desse mecanismo de operação. Eu tomo consciência, eu libero. Através da compreensão, do entendimento, da gentileza e da compaixão comigo mesmo. Eu quero bem-estar. Eu não quero bem-estar, eu não quero a paz. Então, eu agradeço
E eu vou liberar isso aqui, porque eu vou refletindo sobre essa natureza ilusória e sobre todas as condições e sobre quem eu sou e sobre o caminho que eu estabeleci para traçar. Aí eu libero isso aqui. Aí a hora que a Vanessa faz assim de novo e não me gerou nadinha, nenhum desconforto, é possível que já tenha sido liberado. Mas a vida pode trazer isso outras vezes só para eu checar se realmente foi. Em outras couraças, né? Aí em vez de ser essa, ela vai levantar essa para ver se essa aqui me gera alguma coisa, né? Você entendeu que é um processo muito gentil, lúcido, e pode ser um processo ativo? Deixa a vida levar, vamos seguindo. Não, você pode fazer de você mesmo um grande objeto de autopesquisa, no sentido de desenvolver curiosidade, desenvolver esse entusiasmo, né, para você fazer esse processo de liberação, né, de transcender, sair de um lugar para ir para outro lugar. Traz uma cadeirinha aqui, eu chamo. Tem uma ali. Então, fica aí a liberdade para olharmos para nós mesmos com gentileza, com acolhimento, com compaixão, com respeito, e a gente ir fazendo esse processo de liberação. Muito bem. Praçada fortalece Buddhi, e essa razão serena produz felicidade virtuosa. E aí ele chama também Krishna, ele também usa um adjetivo prasana, o qual descreve o indivíduo no estado de graça ou clareza, e pode também indicar um estado de benevolência ou gentileza com os demais. Uma alma que alcançou o Brahman, existência espiritual, torna-se uma alma prasana, imersa em graça iluminante e apaziguadora, sem nada pelo que ansiar ou lamentar. Sabe que essas almas que estão mais liberadas, só a presença dessas almas, ela traz uma paz ao ambiente, traz um acalento a nós. Então é muito interessante que nesse processo de liberação e de conexão com a nossa essência, com quem verdadeiramente somos, e com o Supremo, com a divindade, e o reconhecimento dessa divindade em todos os seres, todo esse processo que a gente está achando que está aqui, isso vai impactando toda a humanidade, todos os seres. Um só ser que se libera impacta toda a humanidade, impacta todo o planeta. Ele vibra, né? Fica pensando, se a gente controlasse os nossos pensamentos como o ser já tem esse autocontrole, se a gente pode vibrar sempre positivamente, eu fico imaginando isso. O bem-estar de estar perto de pessoas assim, uma pessoa que só tem vibração boa, né? Impacta, né? Muitos mestres, com a presença deles, eles conseguem trazer um certo florescimento em nós. Ou só a presença deles ajuda-nos a liberar alguns condicionamentos. E aí tem uma palavra que chama Siddhi, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Siddhi tem algumas conotações diferentes. Significa sucesso, realização plena e até mesmo perfeição e beatitude espiritual. E Siddhi também pode referir-se a poderes místicos que se obtêm através da prática. Siddha, com o sentido de aperfeiçoado ou consumado, pode se aplicar a yogis, sábios ou seres celestiais, que aperfeiçoam estes outros poderes superiores. Então tem a ver com o que eu estou falando. Pela prática, acaba que floresce possibilidades, né? Possibilidades internas e possibilidade também de
de acessar isso em outras pessoas, mesmo sem dizer nada. Então, eu tive a oportunidade de estar com alguns professores que eu senti isso. Eu senti que um gesto, a presença, algo, mobilizou coisas em mim, muito interessantes, né? Outras vezes serenou dores até físicas, instantaneamente. Isso não deve ser buscado, não deve ser almejado, mas muitas vezes surge como efeito de uma prática avançada, né? A gente ouve muitas coisas aí, e tem muitas pessoas que se encantam com isso e ficam buscando isso, aí não alcança. O apego. Expectativa. Plena perfeição. Cada pessoa pode encontrar a plena perfeição. Cada um de nós. Mas tira o a mais. Plena perfeição. Por executar seus respectivos deveres num humor de adoração ao Senhor. Aí ele já está trazendo essa questão da lembrança e do reconhecimento de quem é a fonte de tudo, né? Se a gente se alimentou hoje, quem fez o alimento? Foi o senhor lá que produziu lá na roça. E quem criou este senhor? Quem é a fonte dos elementos? Quem é a fonte da vida? Esse reconhecimento, essa presença com amor do sagrado, do supremo na nossa vida, ele vai nos fortalecendo dentro dessa perspectiva de quem nós somos e de quem os outros também são. Eu não estou olhando para a Caru, não estou olhando para a Carla, para a Vanessa. Eu começo a me lembrar e reconhecer cada vez mais aquilo que sou em essência, mas que também tem em cada ser, que é a grande alma de Deus na alma de todos. Reconhecer que todas as almas estão em Deus e Deus está em todas as almas. Por executar as suas ações para Deus, o indivíduo atinge a perfeição, o Siddhi. Krishna nos ensina a praticar yoga para a autopurificação, pois uma alma purificada, através de perfeita empatia, torna-se a própria alma de todos os seres, e não maculada por ações. Viver com pureza é um bem divino, e manter uma vida pura requer disciplina mental e austeridade. Então, quando a gente vai fazendo esse processo de autopurificação, vai fazendo esse processo, que eu dei esse exemplo de fazendo essa liberação dos nossos obstáculos, daquilo que nos limita, daquilo que nos impede, né, de acessar toda essa plenitude, essa consciência maior, surge empatia. E essa empatia no sentido de um genuíno interesse pelo bem-estar dos outros. Genuíno interesse pelo bem-estar dos outros. Tornamos-nos a própria alma de todos os seres e não nos maculamos por ações. Porque quando você vai fazendo ação em Karma Yoga, que é um dos caminhos que a Bhagavad Gita apresenta para nós, a gente está fazendo, mas a gente sabe que não é você que faz. Que tudo provém e vai para o Supremo nesse ciclo de reciprocidade. Então todas as suas ações nós devotamos, nós entregamos os frutos, o mérito daquelas ações ao Supremo, nessa conexão. Você está fazendo, você faz um negócio e a pessoa fala assim: ô Alana, nossa, ficou muito bom aquilo que você fez, aquilo que você falou, tal. Aí você não vai falar assim para a pessoa, né? Não recebo não esse elogio. Sai para lá, não vem estimular meu orgulho, minha vaidade aqui não, né? Você recebe e você transfere interiormente isso. Fala assim, ó, mas quem me permitiu? Quem me sustentou? Quem nutriu
todas as condições, né? Aí você dedica isso para a divindade, para não ficar, nossa, então eu sou boa? Nossa, então eu falo bem? Você entendeu? Então há esse processo, nossa, que bacana. Mas aí o reconhecimento dessa fonte de tudo, do Supremo, e esse processo de retroalimentação, de reciprocidade e de reconhecimento, sempre girando, né? Movimenta, não estagna, e fortalece e nutre, né? Então, requer uma disciplina mental ou austeridade, essa observância, essa agência. Então aqui eu interpreto como um viés ativo. Bom, eu vou sentar, vou meditar e isso. Ou então, dependendo do tipo da pessoa, como diz a Gita aqui, né? Cada um tem mais ou menos um tipo, se dá bem com um tipo de yoga. Se você vai fazer o yoga das ações, se você é uma pessoa mais ativa e assim por diante. A consciência imaculada e cristalina da realidade surge diante de tudo isso. Surge da prática, surge da devoção, surge da nossa reconexão com o que está aqui e com essa super-alma, com esse Supremo. As almas, a natureza e Deus. Na Bhagavad Gita, Krishna ensina que Brahman, espírito, o imperecível Supremo, é tanto um destino espiritual quanto um estado espiritual de existência para almas. Então esse estado de iluminação, esse estado do Nirvana, já viu falar? Tem até uma banda, né? Nirvana. O que é esse Nirvana? É o supra-sumo, né? É o último estágio da evolução. Mas foi o plano espiritual, o último plano. Você sabe o que significa a palavra Nirvana? Não. Nirvana. Nir é um negativo. Sem vana. E vana tem uma conotação de soprar, do vento, né? Então, esse estado de nirvana talvez seja simplesmente nós não sermos mais carregados pelos ventos emocionais, pelos ventos internos. Sopra esse, ai meu Deus, a vida está acabando. Sopra, ai meu Deus. Aí sopra, tô feliz, tô alegre. Aí depois, ai, tô angustiado, tô triste. Ai, não sei o quê. E a gente vai, isso eu quero. Ai, a Carol é minha amiga. Não, a Larissa, essa pessoa não é muito confiável. Então a gente fica, né, o nosso barquinho, ó, esse pêndulo oscilando sempre para lá, para lá. Então o que acontece quando a gente atinge esse estado de nirvana? Né? A gente sai para a vida e vai para o plano. Não, você fica na vida, criatura. Né? Você fica lá na sua relação, você vai trabalhar, só que nós somos menos carregados por esses ventos. Nós colocamos a nossa âncora sobre algo que é muito sólido, né? Que é a necessidade de os outros me reconhecerem, né? E eu ter satisfação nos estímulos sensoriais, não é? Ou na nossa verdadeira identidade, no conhecimento que transcende a ilusão de como os modos operam na natureza, né? E da divindade como fonte de tudo, né? Distante de nós, né? Divindade está lá distante, ou não, ou está perto, né? Esse sol que nos ilumina e que nós estamos conectados a esse sol, porque nós somos um raio desse sol. Então, como raio deste sol, que é a divindade, que é o Supremo,
Nós não somos o Sol em si, mas nós somos unos com o Sol. Nós somos um raio de Sol, mas nós somos unos com todos os demais raios de Sol. Essa diversidade e essa comunhão com essa fonte suprema, né? Aí a gente começa a colocar a nossa estabilidade, nossa âncora num lugar mais firme aí, né? Desse modo, Nirvana, tanto aqui como no budismo, tradicionalmente significa acabar com as rajadas de desejo material e renascimentos, extinguir o fogo do desejo egoísta, parar com a maré de reencarnação, etc. No sentido literal de Nirvana, busca-se liberdade da indesejável maré de nascimento e morte. Então tem esse sentido do cotidiano, mas tem o sentido de estarmos livres. Não há aquela compulsão de existir em outras vidas, né, que nos aprisiona. Pensou se nós estivesse preso dentro de uma cadeia? Né? A Andrea, ela teve uma vontade irresistível de pegar um chocolate no mercado. Irresistível. Aí ela pegou, só que claro, hoje em dia, Big Brother, né? Câmeras em todos os lados. E aí, como ela roubou só um chocolate, não roubou bilhões, né? Porque se roubar bilhões é outra história. Mas como ela roubou só um chocolate, ela foi presa rapidamente, né? Sem um processo legal. E aí ela tá lá presa. Imagina se essa sala é uma cela de prisão. Aqui tem grades. A gente só vai sair amanhã por 1 hora para tomar sol, né? E eu quero saber como é que nós vamos dormir aqui nessa sala. Nós tudo aqui. Deixa eu ver, eu acho que vou ficar com o banheiro, tá, gente? Não vou ficar com o banheiro, não vai ser legal. É fria, né? O que seria mais importante aqui para nós? Talvez a liberdade. A liberdade. Não pensar que você tá preso. Não conformar com isso aqui, né? Até tá aqui. Ele acabou de prender. Você é uma rede. Então, imagina, você tá 3 anos preso. E tá lotado aqui. E as condições não são muito boas, né? Nas nossas prisões. A gente tem as nossas revés. De vez em quando vem uma marmita boa, né? De vez em quando o negócio zoa tudo. E aí, imagina, e sua família tá lá de fora. O que você vai mais prezar? A liberdade. Possivelmente. Nós estamos numa prisão material ilusória. Só que por não reconhecer, apesar de você ler muitos livros, ouvir dezenas de palestras que nós temos pelo YouTube, tudo, aqui e ali, né? Apesar de, muitas vezes, nossa motivação ainda é pequena. Não é a libertação. Não, a nossa motivação é ter situações mais agradáveis, mais confortáveis. Não é a liberação. Porque a gente ainda pensa dentro de Maria. A gente tem o conforto disso aqui. Sabe o que é a nossa motivação? Gente, se a gente tivesse uma mandala dentro dessa prisão, dessa cela, ia ser Mara. Vamos trabalhar e nos dedicar para que tenhamos uma mandala para a gente colocar na parede dessa cela, para ela ficar mais bonitinha. Aí a gente vai, gasta tempo, energia e contatos, aquilo. Conseguimos a nossa mandala. Agora nós precisamos de um abajur, que fica muito escuro, né, à noite, a iluminação precária aqui. Então vamos trabalhar. E a gente está esquecendo que nós estamos numa cela, numa prisão. Apego, aversão, confusão,
ódio, luxúria, busca de prazeres sensoriais, né, em vários aspectos. E quando não temos, a gente fica, ai, nossa, essa comida aqui tá tão sem graça. É porque eu queria tanto algo diferente hoje. Nossa, não, tal. Nossa, menino, mas estou precisando trocar esse sofá. Deus me livre. Ai, credo. Não, e o fulano? Não, porque o fulano... E a gente fica rodando. E você tá dentro de uma prisão. Você tá dentro da cela. E tá se preocupando em conseguir um quadro para colocar na parede da cela. Ok, tudo bem. Mas lembre-se que lá fora você tem uma casa. Lá fora você tem uma família. Né? Imagina a sensação da sua alma retornando para casa. Sinta a sua alma encontrando a verdadeira paz, chegando no lar celestial, supremo, no coração do Criador. Não tem que pagar conta, não tem gosto e não gosto. Amor, radiância, luz, plenitude, essa é a sua natureza, essa é a sua casa. Por que te contentas com tão pouco? O sofrimento e o incômodo que ainda existem na sua vida não são suficientes para te dar a motivação para a transcendência? Mais ou menos. Precisa sofrer mais. Né? Talvez não precise sofrer mais para nós reconhecermos quem nós somos. Esses seres maravilhosos, luminosos, eternos, espirituais. Em jornada. Você está na viagem, você fez uma parada, você esqueceu que você estava em viagem, aí você ficou na estação do trem. Então, que possamos experienciar com plenitude, adquirindo sabedoria, manifestando compaixão, mas lembrando de onde nós somos. Tem um chamado no seu coração. Essa voz, ela não vai diminuir. Ela vai só ficar mais intensa. É a voz do Pai, te chamando para retornar para casa. Não se contente com decorar a sua cela. Resgata a sua motivação, a sua força, o seu ânimo, seu entusiasmo, sua alegria, sua curiosidade para você transcender, para você atingir liberdade. Se liberando, você vai ajudar a sua família. Você não vai estar saindo de casa e indo para a caverna. Você vai estar nas suas relações a partir de uma outra perspectiva. Você vai estar no seu trabalho a partir de uma outra perspectiva. Ninguém imagina. Mas você vai ser uma agulha de acupuntura planetária, curando um local, curando umas relações, curando uma região, curando o planeta. Quem nós somos? Quem você é? Quem sou eu? Transcendamos essa ilusão, esses grilhões que nos afastam daquilo que é nosso direito, que é ser quem somos, sermos felizes, termos paz. Quem atinge Brahma, Nirvana, extirpa a dualidade preconceituosa e trabalha para o bem-estar de todos os seres. Assim, Brahma Nirvana aumenta a compaixão,
e sensibilidade pessoal ao invés de extingui-las. Não se preocupe, você não vai virar uma pedra na ascensão espiritual. Não, agora, pode morrer, pode ficar... Não, vou ficar aqui, ó, equânime. Equanimidade não é insensibilidade. Olha aqui, surge empatia e a gente se move pelo bem-estar de todos os seres, aumentando compaixão e sensibilidade pessoal. Ao final, ao ver a si mesma como Brahman individual, a pessoa vê todos os seres igualmente como Brahman, pois Brahman é a verdadeira natureza compartilhada de todos os seres. Todos os seres compartilham dessa mesma natureza. Brahma Nirvana não é para aqueles absortos em gostar e desgostar dos corpos de outras pessoas. Em vez disso, aquele que encontra felicidade interior, prazer interior, luz interior, alcança Brahma Nirvana. E assim existe como Brahma, espírito puro, mesmo neste mundo. Corpos diferem, almas são iguais. Desse modo, Brahma Nirvana revela e fomenta profunda unidade em todos os seres. E unidade não funde alma e Deus num só ser, senão promove a unidade de todos os seres, precisamente porque Deus está presente de forma igual em todos. Assim como pais amorosos anseiam que o filho desobediente volte para casa, Krishna deixa claro que seu próprio mundo eterno nos aguarda. Nossa morada eterna. Tudo bem. Aí finalizou o capítulo de Mukti, liberação, e tem uma pequena conclusão agora, né, que eu vou ler uma parte, é bem breve. Deus criou um mundo material, efêmero, inclusive nossa terra, onde almas, assim inclinadas, podem tentar explorar a matéria tanto quanto queiram. Fazemos isso ao entrar em corpos materiais, identificando-nos com esses corpos como se fôssemos matéria. E em seguida tentamos, no máximo de nossa capacidade, possuir o que gostamos e evitar o que não gostamos, dentre as ofertas fugazes da natureza. Presos nessa dualidade mundana, esquecemos por inteiro a nossa identidade eterna. Assim como um homem vaidoso exulta quando bem vestido e lamenta quando mal vestido, agarramos-nos à nossa cobertura corpórea, como se fosse o nosso eu, e assim depositamos nossas fortunas nas marés oscilantes de sucesso e prazer corpóreos. Então, perambulamos pelo universo, sobre as leis do karma, assumindo corpos superiores e inferiores, de acordo com a virtude ou malícia de nossos atos, e sofrendo repetidos nascimento, velhice, doença e morte. Presos na agonia e excitação dessa festa e fantasia cósmica, esquecemos que estamos todos usando máscaras materiais e que nossa identidade real é incomensuravelmente maior que todos os papéis mortais que desempenhamos com tanto orgulho. Para nos despertar e resgatar, Sr. Krishna, em pessoa, vem a este mundo e nos ensina. Esse ensinamento é Bhagavad Gita. O Senhor Krishna nos estimula a não nos aferrarmos à matéria e nos desapegarmos de modo que fiquemos livres para ascender à nossa verdadeira vida espiritual. Para fazermos isso, precisamos ver que todas as experiências materiais, quer agradáveis, quer desagradáveis, não passam de produtos de três qualidades primárias ou modos: virtude, mundana, paixão e escuridão. Todas as almas e o Deus que as ama existem além dessas coberturas modais.
Por respeitar nossas naturezas individuais, Krishna nos oferece uma variedade de métodos disciplinados, caminhos de yoga, todos conducentes à liberação e iluminação espiritual. Então, um cardápio. A Gita nos oferece um cardápio. Conforme sua natureza modal, vai ter algum que vai servir para você, minha filha, tem que escolher. Você vai almoçar o quê? Pessoas comuns que trabalham, mantêm famílias e vivem no mundo podem atingir perfeição através de Karma Yoga, o yoga da ação. Pessoas inclinadas a uma vida mais retirada de estudo e filosofia podem alcançar a liberação através de Jnana Yoga, o yoga do conhecimento. Para os místicos, o cardápio divino da Gita oferece Dhyana Yoga, o yoga da meditação. Krishna, no entanto, enfatiza que o caminho mais elevado é devotar-se plenamente a ele em Bhakti Yoga, o yoga do amor puro. Uma dinâmica comum, essencial, perpassa todos esses caminhos. Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga e Bhakti Yoga. Todos devem ser executados como uma oferenda espiritual ao Supremo, Yajna. Todos você oferece ao Supremo. Krishna enfatiza que temos direito de realizar o dever, nascido de nossa natureza, mas não podemos reivindicar o fruto de nosso trabalho. Isso pertence a Deus. Recebemos a própria vida, o poder de raciocinar e o desejo de sermos produtivos, como uma dádiva do Senhor. Assim, por oferecermos de volta os frutos do trabalho, cuja capacitação recebemos de Deus, mantemos uma roda cósmica a girar, o ciclo da reciprocidade, receber e retribuir, que forma a base da justiça, da civilização e do próprio amor. Desse modo, abraçar qualquer um dos caminhos do yoga é oferecer a nossa natureza à fonte, tornando nossas vidas e o universo completos. Em última análise, somos partes divinas de Deus. Mas agora, desejos egoístas cobrem a nossa consciência divina. A Gita nos mostra como podemos facilmente descobrir, literalmente descobrir, nossa consciência pura. Assim como a água pura é naturalmente clara e higienizante, a consciência pura é por natureza transparente e bem-aventurada. Quando o mundo, enquanto comunidade global, novamente girar a roda cósmica, retribuindo os frutos das buscas políticas, econômicas, culturais, sociais, intelectuais, a fonte de tudo, a própria Terra recuperará a sua natureza divina, original, e as pessoas serão felizes. É, isso aí. Bom, alguém quer dizer alguma coisa? Tem salvação para todos. Tem mais terminou com as pessoas sendo felizes, né? Que a gente viu. É. Resumir a nossa liberação então para o amor, para Deus, para o Supremo. É. Liberarmos de tudo que nos impede de nos conectar com a consciência pura, com o amor, com a bem-aventurança, com a paz, com o Supremo. É isso. Eu acho que cada um tem o seu momento, né? Mas a gente só consegue evoluir todo mundo junto. Né? Eu acho que esse momento aqui é tão incrível de estar aqui. Eu tenho o meu momento, o meu jeito de ver, cada um tem o seu, mas a gente junto, eu acho que a gente libera uma energia de evolução muito grande. Eu acho que é incrível esses momentos assim, de aprendizado. Eu sou muito grato, né, a todos que nos acompanharam. Nossa jornada pela Bhagavad Gita
recomendo reler muitas vezes. Esse livro é um livro para você colocar do lado da sua cama. Tá? Coloca do lado lá. Vamos começar uma pilhazinha de livro, né? De cabeceira. Então, Bhagavad Gita vai ser um livro de cabeceira. Para você sempre voltar e se lembrar, né? Revisitar. Tudo isso aqui, né? Para mim foi muito importante, né? Eu tive contato com o Bhagavad Gita há pouco tempo, né? E a gente veio aqui estudando juntos. E eu pude aprender muito, sabe? Hoje já estou tentando colocar alguma dessas coisas em prática, né? E convido vocês a gente fazer isso, né? Conectar o conhecimento com o cotidiano, fazer valer a pena. E como que a gente consegue constância, disciplina e persistência na prática espiritual? Porque isso foi uma coisa que foi levantado nos nossos encontros, né? O estudo. Ah, bom demais. Uma vez por mês, 2 vezes por mês, eu me lembro e eu faço ali, né? Então, como que eu atinjo esse objetivo, né? Deixando que o objetivo se torne constância, disciplina, persistência, né? Só que no curso da nossa vida, tudo que a gente intenta em fazer de longo prazo, diga-nos as nutricionistas aqui, das dietas, né? E outras coisas, o que acontece? Tende a cair a energia. Vai passando o tempo, a dificuldade, o cotidiano, os hábitos, vai pressionando, né? E aí, se você não resgatar o motivo, a intenção, a motivação, logo logo você perde aquilo. Então, que essa motivação seja como um sol, sempre retornando, dia após dia, e te aquecendo nessa busca, nessa caminhada. Nós agradecemos ao Supremo, à Divindade, que nos nutriu, que nos deu todas as bênçãos para aqui estarmos hoje. Agradecemos ao amor, à vida, a tudo que permitiu esses nossos encontros. E aspiramos que todos os seres sejam felizes, que todos os seres estejam livres do sofrimento, das causas geradoras do sofrimento, se conectem com sua verdadeira essência e se movam através do amor. Dedicamos este nosso estudo que hoje encerramos à Divindade, ao Supremo, que todo esse nosso esforço dessas semanas seja o nosso tributo à Divindade e a tudo que ela nos permite, a toda a vida, a toda a natureza. Gratidão. E assim vamos encerrando e aspiramos ainda que todos os seres possam se conectar com condições mínimas, né, da sua sobrevivência, do seu sustento, e que tenham condições de ter acesso a livros como esse, que possam trazer elevação do espírito, da expansão da consciência, que possam trazer alento. A gente sabe que o sofrimento ele reside aí em cada ser, né?
cada um com a sua história, cada um com a sua dor. Então, nós aspiramos que cada um consiga alcançar a sua transcendência, né? Também. Até o nosso próximo encontro.